Bom, vamos continuar a gravação. Agora nós vamos falar das penas. Artigo 12. Independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil administrativa previsto na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que possam ser aplicadas isolada, cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então, isolada ou cumulativas, tá? Isolada ou cumulativamente. Olha só, antes de ler os incisos, eu sugiro que você faça um quadro para separar cada um desses incisos através de um quadro, porque esse vai tratar da lei de improbidade que causa enriquecimento ilícito, esse prejuízo ao erário e esse aqui dos danos à administração pública, aos princípios da administração. Então, através de um quadro, vai ficar bem melhor de visualizar todas as penas. Na hipótese do artigo 9, que causa enriquecimento ilícito, a pessoa ela terá perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, e isso aqui aumentou, porque antes na lei era 10 anos, tá? E isso aqui vai cair tudinho, até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, mudou também, porque antes era equivalente ao até 3 vezes, agora é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditários, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Principal mudança, então, 14 anos, não é mais 10, tá? Na hipótese do artigo 10 dessa lei, que é prejuízo ao erário, ele vai ter perdas de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Então, suspensão dos direitos políticos, vou marcar novamente, 12 anos. O que mais? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditários, direto ou indiretamente, por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. O que é uma maravilha isso aqui. Por quê? Porque além dele ter a suspensão dos direitos políticos de 12 anos, ele também tem ele também não pode contratar com o poder público durante 12 anos. A mesma coisa é aqui, ó, 14 anos, 14 anos. A lei antes era 10 anos aqui, 10 anos aqui e mudava, né? Então agora ficou melhor. Vamos fazer mais o quê? 3. Na hipótese do artigo 11, que atenta contra os princípios da administração pública dessa lei, pagamento de multa civil até 24 vezes o valor da remuneração percebida. Antes era 100 vezes, agora são 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 4 anos. Então, todos eles têm essas diversas sanções. Eu sugiro fazer um quadro e através do quadro você consegue escalonar todas as penalidades, ok? 4 anos aqui. E isso cai bastante, principalmente as penalidades, é um assunto que despenca muito. Parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade de natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado nas formas do inciso 1, 2 ou 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional,
e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observado os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limita-se à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e de perda dos valores obtidos, quando for o caso nos termos do caput desse artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal e civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base nessa lei, a 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis idem. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas, que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, observando as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão de direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui foi só leitura de alguns dispositivos, nada que seja de bicho de 7 cabeças, tá? Declaração de bens. A posse e o exercício de agentes públicos condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenham sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1º revogado. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Será penado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público se recusar a prestar declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo dentro do prazo determinado a que se prestar a declaração falsa. Isso aqui merece uma atenção muito grande, porque antes a pena era demissão a bem do serviço público, agora é apenas demissão. É claro que se você for responder questões relacionadas a esse assunto, as alternativas elas ainda vão dar como correta demissão a bem do serviço público, mas a lei mudou e agora será penado apenas com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo dentro do prazo determinado prestar declaração falsa, tá? Era demissão a bem do serviço público e agora, de acordo com a lei, tá demissão. Nós vamos iniciar um outro vídeo, porque agora esse aqui é bem maior, do procedimento administrativo e do processo judicial de improbidade administrativa. Vocês vão ver que vai repetir várias coisas das leis anteriores que a gente já leu aqui, da lei do funcionário público e tudo. Então, como é um assunto maior, eu vou separar um vídeo só para eles.